Para fazer o corte comum de algumas peças, para economizar tempo, diminuir o tempo de corte, a gente pode fazer de algumas maneiras. Uma delas, pelo nesting, quando ela faz o aproveitamento automático, a gente pode configurar ela para que ela entregue já o aproveitamento de corte com algumas peças com corte comum. Vamos importar algum desenho aqui. Um quadrado, tá? Ele precisa ter linhas lineares, sem raios nos cantos, senão o corte comum não funciona. Vamos abrir aqui essa peça, solicitar 15 unidades aqui, dois cliques em cima do desenho, seleciona tudo, volta aqui para Home, ordenar, entrada, eu já deixo o desenho preparado e vou voltar para a aba Nest, clicar na função Nest. Aqui nas configurações, o corte comum está ativo. E aqui no número máximo de linhas de corte comum, quanto maior for esse número, mais ela vai agrupar o desenho e mais linhas de corte comum vai ter. Eu não aconselho utilizar mais do que 4 linhas de corte comum, tá? Então ficaria entre 3 e 5 o ideal. Então eu utilizo 4, é o mais seguro. Clique em OK. Então ela vai fazer o aproveitamento e ela vai fazer grupos de 4 peças. Ó. Tem uma, duas, três, 4 peças fazendo corte comum. Depois ela separa, cria um espaço entre um grupo e outro e faz outro grupo com 4 cortes comuns, 4 peças em corte comum. Isso é o ideal. Eu não aconselho a fazer a chapa inteira de corte comum, porque a chance de perder a chapa, de alguma peça virar e a máquina bater nessa peça e movimentar a chapa de lugar é grande, tá? Então, para evitar a perda de uma chapa inteira, é melhor fazer em grupos de 4 em 4 peças ou 6 em 6 peças, não mais do que isso. Então, essa é a maneira de fazer o corte comum de maneira automática. A outra, vou abrir um novo aqui, não vou salvar. Venho em Arquivo, Importar, DXF. Vou abrir a mesma peça, seleciono toda ela, volto aqui para Home, Início, Ordenar, Entrada. Posso usar, seleciono tudo, posso usar a função Ctrl+C, Ctrl+V, e soltar uma peça em cima da outra. Ela já me dá uma referência aqui, vou soltar ela exatamente uma peça em cima da outra, Ctrl+V de novo. Então aqui fica uma linha sobre a outra, tem linhas sobrepostas aqui. Então, essa linha aqui tem duas linhas sobrepostas e aqui a mesma coisa. Então agora, selecionando tudo, eu vou clicar na função corte comum e ela vai apagar essa linha que está sobreposta e unir as outras. Eu vou fazer uma simulação do corte antes de clicar em corte comum para você ver a diferença. Então aqui eu vou simular do jeito que está. Então ela vai fazer os furos. Ó, pode ver que ela passou nessa linha superior e na lateral. Ó, aqui ela passou nessa lateral de novo. Então já teria cortado. E ela passou num lugar que já estava cortado. Aqui ela acabou de passar também. Ó. Então ela passou duas vezes no mesmo lugar. Então acaba que eu não ganho tempo. Eu estou passando em lugares que eu já cortei. Tá? Para resolver isso, seleciona todo o desenho e clica em corte comum. Aí ela vai virar um grupo só. Eu vou tentar selecionar só essa linha aqui. Ela pega todo o desenho externo. Vou fazer uma simulação de novo para ver a diferença. Ela vai cortar todos os furos.
e depois as linhas internas, depois ela vai fechar a geometria externa. Ela vai cortar essas linhas internas e depois a geometria externa. E aí está feito o corte. Também posso fazer, deixa eu desfazer aqui, vou voltar. Posso usar a função matriz também. Vou fazer uma matriz de 4 peças, 2 por 2. E esse espaçamento aqui eu vou deixar em zero, para ela colocar as peças uma em cima da outra. Então aqui ela colocou uma peça em cima da outra, com linhas sobrepostas aqui. Seleciono tudo e clico na função corte comum. E aí ela vai agrupar. É o mesmo resultado.